Na questão 40, aliás, 21, página 44. Vamos lá. Vou ler novamente aqui o início da questão, né? Porque senão fica meio perdido. Para os clássicos, a dramaturgia era primordialmente uma técnica exercida por especialistas, compreendida em obras teóricas, que se aprendia lendo tratados de estética, estudando as tragédias e as comédias dos mestres. Aos românticos, importava antes a inspiração em estado de graça, ou seja, a imaginação, aquele estado, estou apaixonado. Vamos lá. Todos os poetas romancistas podiam escrever para o teatro e fizeram com prodigalidade, usando a imaginação para alargar limites materialmente estreitos do palco. Ainda que sob o risco de escreverem peças irrepresentáveis, irredutíveis à cena. Com o auxílio do texto, julgue os itens seguintes referentes à estética teatral romântica. Questão número 1. A interpretação da estética romântica privilegia a racionalidade, ou seja, o pensamento, a razão, a lógica, e a contenção da emoção, expressas com a economia gestual de atores em cena. Gente, a questão aqui tá falando de realismo, né? Na verdade, o romantismo não tem contenção de emoção, ele não fala de raciocínio lógico, de razão, tudo que fala assim, razão, eu tô falando de pensamento, eu tô falando de emoção, aliás, de raciocínio lógico, tá? Então, questão errada. Número 2. Com a perspectiva de romper com os valores greco-romanos, incorporados pelo neoclassicismo, o romantismo postulava o inconformismo com os valores estabelecidos, valendo-se do ideal literário. Realmente, o romantismo, antes dele, teve o neoclassicismo. Esse neoclassicismo é a volta de tudo que era clássico, Renascimento, arte greco-romana, e esse romantismo veio acabar com tudo isso. Ele falava de coisas mais atuais, tá? Então, a questão está correta, número 2. Questão número 3. Uma das características do cenário da estética romântica é a transposição para a cena por meio do uso de telões pintados, das ambientações propostas pelo texto teatral. Corretíssima questão. Eles, ao invés de colocar coisas reais no palco, eles pintavam esse ideal que eles queriam, tá? Então, questão correta, número 3. A número 4. A imaginação, o lirismo e a liberdade criadora, almejados pela estética romântica, já havia sido preconizados por William Shakespeare. William Shakespeare é lá no Renascimento. Só que ele fazia só comédia? Ele fazia só textos históricos? Não, ele fazia o romantismo também. Que romantismo foi esse? Romeu e Julieta foi um romantismo. Teve mais? Teve, mas também teve muita coisa muito forte. Então, questão também correta. Vamos para 22. As figuras abaixo reproduzidas do dicionário do ator retratam uma ação dividida em 3 fases: preparação, oposição e finalização, em que os atores encenam uma bofetada. Nós temos aqui as 3 cenas, ó: preparação, transposição e a bofetada. Então, vamos ver o que se pede aqui. Com base nas situações retratadas nas figuras, julgue os itens a seguir. Nas 3 fases, a alteração na posição do tronco dos atores influencia o equilíbrio, criando uma nova postura corporal. Correto, né, gente? Aqui você vê que ele tá no meio, depois ele vai para trás, e depois que ele dá a bofetada, o outro cai com o braço, como finalizando o gesto. Número 2. A figura número 1, os atores encontram-se no plano baixo. Correto também. Na verdade, é o plano médio, né?
Na figura 2, o ator, à direita, iniciou a sua ação com um movimento de oposição, adquirindo a energia necessária para a efetivação de seu objetivo concluído na figura 3. Gente, isso aqui é muito simples, né? Até uma criancinha de 6º ano faz. Ó, aqui ele tá encenando o quê? A bofetada. E aqui, a finalização da bofetada. Número 4. O relacionamento corporal dos atores em 3 fases expressam ritmo, dinâmica, idênticos aos adotados pelas pessoas com as quais estão fazendo a bofetada, né? Da vida cotidiana. Correto também. Aí, gente, nós temos 3 figuras aqui, na questão 23. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui são os enamorados lá da Comédia dell'arte. Aqui, ó, se não me engano, é o Pantaleão. Personagem Arlequim, da Comédia dell'arte. Cenas do período romântico. E a outra é drama religioso medieval. Parece que é uma pessoa morta, toda amarrada ali. Vamos ver o que se pede a questão. Com auxílio dessas figuras, julgue os itens que se seguem. 1. Os atores da Comédia dell'arte caracterizam-se por interpretar tipos fixos, correto? Como, por exemplo, o Pantaleão, o Arlequim, a Matamoros, caracterizados sempre pelas mesmas máscaras e trajes, que se repetiam em diferentes encenações. O texto teatral era o roteiro básico enriquecido com constantes improvisações dos atores. Corretíssima questão. Exatamente isso aí é a Comédia dell'arte. Eles tinham os tipos fixos, eles tinham seus textos e virava e mexia, dava uma improvisada, tá? Então, essa é a Comédia dell'arte. A número 2. Os atores do romantismo interpretavam suas personagens tendo como referência uma visão objetiva. Quando fala objetivo, já é razão. Se tivesse falado subjetivo, seria o romantismo. Ó, objetivo e racional da realidade. A questão já está errada, né? Assim, a inspiração e a intuição eram relegadas ao segundo plano. Então, gente, tudo que é romantismo é subjetivo. O que mais? É irracional, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente perde um pouco a razão. Tanto é que acontece vários conflitos nessa época. E vamos lá. Questão errada, número 2. Questão número 3. Na Idade Média, foram criadas as primeiras companhias de teatro compostas por profissionais de diversas áreas. Atores, iluminadores, figurinistas, diretores, entre outros, estabeleceram como categorias próprias. A questão está errada porque não existia nada disso naquela época. Como é que começou essa Comédia dell'arte? Esses atores cansaram de fazer temas religiosos e foram expulsos da igreja porque já estavam fazendo coisas profanas. Ou seja, coisas do dia a dia da gente. Aí, a igreja expulsou eles. E como eles não tinham nenhum teatro, não tinha onde se apresentar, porque eles se apresentavam nas igrejas. Aí eles começaram a se apresentar na rua. Aí eles criaram a Comédia dell'arte. Porém, eles não tinham ainda diretores, encenadores, iluminadores, maquiadores. Eles faziam exatamente de tudo que tinha que ser feito para que essa peça acontecesse, tá? E aonde que eles, como é que eles iam apresentando? Não existia carro naquela época. Não existia nada. Então eles pegavam as carroças e nas carroças eles iam viajando de cidade em cidade, de país em país, porque os países europeus são próximos, são menores, e eles se apresentavam nas cidades, nas praças, em cima das carroças, certo? E era passado de pai para filho, porque os filhos acompanhavam, porque não tinha com quem deixar também, tá bom? Então, questão errada. No Brasil, no século XVI, várias encenações propostas pelos jesuítas contavam com a participação da população indígena. Correto, porque era o que tinha? Tinha os portugueses e os índios. E depois, futuramente, os negros, né?
Questão correta. Foram os jesuítas que trouxeram teatro, que trouxeram a educação, tá? Porque ali eles já começaram a ensinar. Porque esses jesuítas, gente, tinha arquitetos, tinha artistas, tinha escultores. Porque antigamente as pessoas faziam-se de tudo. Não é hoje, eu vou escolher isso. Não, eles faziam de tudo. Aprendia-se de tudo, tá? Inclusive, as primeiras escolas brasileiras se aprendia francês, porque a missão francesa que trouxe a educação também, a educação mais tarde como faculdade, e se aprendia francês, se aprendia latim. Então, era muito rico, né? Porque se aprendia mais coisas do que hoje. Vamos lá. A vida e o brilho da comédia dell'arte Vou começar de novo. A vida e o brilho da comédia dell'arte se prolongaram e suas fortes tradições deu início ao circo e aos grupos mambemes. Sobre esse movimento renascentista, julgue. O que é mambemes? São os artistas que vão de cidade em cidade, vão pelas ruas. Itinerante, tá? Número 1. A comédia dell'arte é considerada a arte clássica do período renascentista. A comédia dell'arte é considerada a arte clássica do período renascentista. Ela não é clássica, né, gente? De clássica ela não tem nada, nada, nada. E ela foi um pouquinho antes, na Idade Média, tá? Vamos lá, número 2. Começa no início do século XVI na Itália, rompendo as tradições das peças gregas, que levaram em considerações apenas temas religiosos. Errado, porque justamente ela saiu dos temas religiosos, né? Tinha como uma das suas maiores características o teatro de rua, certo? Os personagens da comédia dell'arte eram fixos e eram passados de pai para filho para se cumprir uma tradição da época. Não só cumprir uma tradição da época, porque falta de opção também, né, gente? Correto. É correto afirmar que ainda na Idade Média já existiam alguns grupos de artistas ambulantes que eram rejeitados e marginalizados pela igreja. Exatamente isso aí. E assim surgiu a comédia dell'arte. Correto. Número 25. Na Itália, as companhias de teatro armavam seus palcos em diversos lugares. Os atores se caracterizavam, encenavam a peça e depois viajavam para outras regiões. Uma arte itinerante que fazia os artistas se condicionarem até a limitações geográficas para fazerem a arte acontecer, certo? E eles passavam por muitas dificuldades, porque o inverno europeu, ele é muito rígido, né? Ele é muito forte. E essas carroças, gente, imagina você ficar no tempo. Tudo bem que também depois eles começaram a cobrir a carroça. Vamos lá. Questão número 1. As comédias italianas, baseadas sobretudo em textos gregos, olha, presta atenção, deram origem ao melodrama que hoje conhecemos através das telenovelas. Errado. As comédias italianas não eram baseadas em textos gregos, tá? Essa comédia dell'arte, gente, tem nada a ver com a Grécia. Foi esse rompimento com tudo que já existia. A Renascença italiana privou pelo resgate da cultura clássica, desenvolvendo principalmente um espetáculo leve, improvisado, chamado comédia dell'arte. Errado, né, gente? Ela não resgata essa cultura clássica. É o contrário. Número 3. A comédia dell'arte era uma das poucas representações da época que se baseava em longos textos que eram sintetizados e improvisados pelos atores. Eles eram improvisados? Tinha uma certa improvisação, porém não era toda, né? Tinha os seus textos fixos, suas personagens fixas, com figurino fixo, com suas máscaras fixas. Porém, não eram sintetizados e só improvisados, certo? Questão também errada. Número 4.
As encenações das companhias italianas eram restritas ao próprio país, pois os artistas não aceitavam mostrar seu trabalho a outros países como Espanha, França e Inglaterra. Errado, né? Eles viajavam de cidades em cidades, de países em países, como já foi dito aqui. Questão número 5, só para a gente finalizar, que é número 25. Os personagens da comédia dell'arte, como Arlequim, Colombina, Pantaleão, entre outros, eram passados de pai para filho, mantendo-se uma tradição de interpretar um papel fixo às vidas... Acho que está escrito errado aqui. Interpretar o papel fixo às vidas todas. As vidas todas, tá errado. Então, tá questão correta, porque eles tinham seus papéis fixos e isso era sempre assim. Ok? Então, nós fizemos até a questão 25 sobre teatro, sobre romantismo, sobre realismo e comédia dell'arte. Certo? Um beijo para vocês e até a próxima.